Olá, que a paz esteja com todos. Sabe, com o mundo parecendo tão agitado, é bem natural a gente se perguntar: será que o que estamos vendo são os sinais do fim dos tempos? Nesta nossa reflexão, a gente vai mergulhar nas Escrituras para entender que esses acontecimentos, na verdade, podem ser um convite poderoso para a gente fortalecer a nossa fé e não um motivo para ter medo. Quando a gente liga a TV ou olha as notícias, é fácil sentir o peso que uma imagem como essa carrega, né? Cidades inteiras abaladas, nações em conflito. A pergunta que fica no ar é: o que tudo isso significa, afinal? São só acontecimentos soltos ou tem alguma mensagem mais profunda por trás desse aparente caos? Então, para a gente encontrar algumas respostas, vamos direto na fonte. A ideia aqui é conectar o que a gente vê hoje com aquilo que foi profetizado há tanto tempo, usando as Escrituras como se fossem um mapa para a gente se localizar nos dias de hoje. Olha, esse trecho de Mateus, onde o próprio Jesus conversa com seus discípulos sobre o futuro, é impressionante como ele soa atual. Ele descreve um tempo de instabilidade global, conflitos, crises de saúde, desastres naturais. Fala a verdade, não parece uma descrição exata do que a gente vê no noticiário? Cada um desses eventos funciona como um sinal, apontando que a história tem sim um rumo definido. Mas sabe, para além das catástrofes que a gente pode ver, a Bíblia aponta para um sinal que talvez seja ainda mais profundo, um que acontece dentro do coração das pessoas. A maldade se multiplicando a ponto de fazer o amor de muita gente esfriar. Com tanto foco em si mesmo, com tantas distrações, essa indiferença que cresce pode ser um dos sinais mais claros de que a gente vive sim em tempos proféticos. Tá, mas então, se os sinais são tão claros, a reação deveria ser o pânico? Pois é, as Escrituras mostram um caminho completamente diferente. Vamos ver agora como a fé pode transformar totalmente o nosso jeito de olhar para esses acontecimentos. É aqui que a gente vê a grande virada de chave. Onde o mundo enxerga o fim de tudo e sente medo, a fé permite que a gente veja o começo da redenção com muita esperança. Percebe? Não se trata do fim da história, mas do cumprimento da grande promessa de Deus. A perspectiva realmente muda tudo. E aqui está o ponto crucial. O propósito de Deus por trás desses abalos todos não é nos aterrorizar, mas nos despertar. Cada crise pode ser vista como um chamado para a gente sair da mornidão, da indiferença e se voltar para Ele com o coração renovado e com uma fé muito mais viva. Agora, vamos pensar juntos. Como que tudo isso pode, na verdade, reforçar a nossa confiança? Pode parecer contraditório, mas longe de ser um sinal de que Deus se ausentou, o cumprimento das profecias é a maior prova da sua fidelidade e do seu controle sobre a história. As palavras do profeta Isaías nos lembram de uma verdade que conforta a alma. No mundo onde tudo parece desmoronar, a palavra de Deus é a única coisa que fica de pé, firme. Ela é a nossa rocha, sabe? A nossa âncora no meio da tempestade. Portanto, quando a gente vê uma profecia se cumprindo, a nossa reação não deveria ser de desespero, mas sim de adoração. É como se Deus estivesse nos mostrando: ei, meu plano não falhou. Mesmo no caos, sou eu que continuo tecendo o meu propósito. Entender tudo isso nos leva a uma questão bem prática. Ok, e o que a gente faz? A Bíblia nos dá um exemplo muito claro de como agir em tempos de alerta divino. E esse exemplo é a história de Noé. A jornada de Noé pode ser resumida em 3 passos bem simples, mas muito profundos. Primeiro, ele precisou ouvir a voz de Deus no meio do barulho todo do mundo. Segundo, ele teve que agir em obediência, construindo aquela arca enorme muito antes de cair uma gota de chuva. E terceiro, ele precisou confiar na promessa de salvação. Esse é o nosso chamado hoje. E as palavras de Jesus ecoam como uma urgência cheia de amor, trabalhar enquanto é dia. O tempo para a gente se preparar espiritualmente é agora. O chamado é para a gente edificar a nossa fé, fortalecer a nossa comunhão com Deus enquanto ainda há oportunidade. Mas qual é a motivação para todo esse preparo? É a promessa de algo infinitamente maior do que qualquer dificuldade que a gente enfrente aqui. A perspectiva do céu muda completamente o peso dos fardos que a gente carrega na terra. O apóstolo Paulo nos dá essa perspectiva que é, uau, incrível. Ele chega a chamar as maiores dificuldades da vida de leves e momentâneas quando ele compara com a glória eterna que nos espera. Isso não diminui a nossa dor, claro que não, mas dá a ela um propósito e, principalmente, um prazo de validade. É fundamental a gente entender isso aqui. Os sinais não são a destruição final. A Bíblia chama de princípio das dores. Pensa bem, é como as dores de parto que anunciam o nascimento. Esses eventos fazem parte de um processo de Deus para purificar e preparar o seu povo para um novo começo. E assim, a gente chega na nossa conclusão
que não é uma conclusão de medo, mas sim de uma esperança que vence, que triunfa. A nossa postura diante de tudo isso deve ser de expectativa e de confiança. E essa é a mensagem final, o comando do nosso Senhor Jesus. Não é para baixar a cabeça em desespero, mas para erguê-la com alegria. Porque cada sinal que a gente vê não aponta para o nosso fim, mas para a redenção que está cada vez mais próxima. Que essa esperança seja a nossa força, hoje e sempre. Amém?